Olá, pessoal, tudo bem? Então, chegamos aí mais uma semana finalizando, né? Hoje é sexta-feira, dia da gente escrever um belo texto, produzir uma arte, combinado? Então, todo mundo já veio carregado já de conhecimentos nessa semana já. Então, agora vamos continuar com esse conhecimento, fazendo o quê? Claro, fazendo uma aulinha de produção textual, bem legal. Então, vamos lá. Olha só. Caracterizando um gênero textual. Observe a imagem a seguir. Trata-se da reprodução de uma fotografia tirada em um espetáculo de circo. Bom, então nós temos aí um adestrador com um cachorrinho. Foi colocado no cachorrinho uma tiarinha com chifrinho. Na mão do adestrador tem um dispositivo que, quando ele aperta, nesse chifrinho sai água, parecendo que é o cachorrinho que está chorando. Ok. Que sensações a imagem desperta em você? De sensação boa, ruim, de pavor, de medo, de alegria? Enfim, o que você sente quando você vê essa imagem aí? Letra B. Você acha que nesse momento o animal é valorizado ou ridicularizado? Então pensa aí, qual é a sua opinião sobre isso? Letra C. O Brasil ainda não tem uma lei federal que proíba a participação de animais em espetáculos de circo. Apenas leis estaduais. Você concorda com o show de domadores? Por quê? Bom, então, o Brasil não tem uma lei federal para todo o país. Apenas os estados não permitem que animais sejam apresentados em circos. Tá. Você concorda com o show de domadores? Por quê? Viu só a sua argumentação. Quando a tia Maura está falando sempre com você, aluno de quinto ano, ele tem que argumentar. Eu não gosto disso, por isso, por isso, por isso. Eu gosto disso, por isso, por isso e por isso. Então, ele tem uma argumentação. Você já tem uma bagagem muito grande de conhecimento. Por isso que não pode ficar falando o tempo inteiro. Por que você achou isso interessante? Porque é legal. Não, o aluno de quinto ano ele tem muito mais para falar, não é mesmo? Então, vamos agora ver aqui os textos 1 e 2, que eles falam sobre os animais. Esses espaços aqui não são parágrafos, tá? Nos dois textos tem. É porque você vai fazer uma atividade depois, um exercício que o livro vai pedir para você, certo? Então, vamos lá. Tradição, texto 1, tradição não se descarta. Desde a sua criação, o circo surgiu para exibir habilidades especiais de alguns homens. O que a maioria não pode fazer, os circenses podem, e essa é a graça do espetáculo. A habilidade de domar um animal é envolvente. Saber que o homem, um ser fisicamente frágil, pode se sobrepor a um animal selvagem, como o leão, por exemplo, é muito empolgante. Se um circo pode cuidar bem dos animais, manter os cuidados necessários para que o animal viva bem, treinar o bicho sem abuso, com técnicas respeitosas, eu não vejo por que não permitir a participação dos animais no show. Alguns circos têm condições de ter biólogos e veterinários o tempo todo com o animal. Isso só iria brilhantar o espetáculo. Até porque muitas espécies que correriam o risco de serem extintas em seu meio natural podem se reproduzir em cativeiro. A teoria de que os animais devem viver livres é linda, mas nem sempre funciona. Tem muita gente caçando, vendendo e aprisionando bichos raros por aí. O importante seria haver fiscalização nos circos, para garantir que os animais tenham boas condições de vida. A tradição dos domadores é milenar. Um filho aprende essa arte circense com o pai, que aprendeu com seu avô. Permitir que essa sabedoria se perca seria um desperdício. Flávio Moura, 36 anos, funcionário público. Bom, então essa é a opinião do Flávio. Ele acha que pode ter animais no circo. Você viu quantos argumentos ele tem ali, dizendo que sim, que pode ter e por que pode ter? Então agora vamos ver um outro texto aqui, debaixo dos chicotes, de chicotes. Como alguém pode tentar provar que a presença de animais no circo é positiva se eles são enjaulados, acorrentados e aprisionados sob surras e chicotes?
A relação entre o domador e o animal passa sempre pela tortura e pelo medo. Um animal precisa de seu espaço para manter suas características sociobiológicas. Confinado em uma jaula de circo, por mais bem tratado que seja, jamais se comportaria como na natureza. Não é justo descaracterizar uma espécie só para provar superioridade, por puro capricho humano. Vivendo em cativeiro, os animais se estressam e podem ter reações adversas. Há registros de animais selvagens que já atacaram, feriram e até mataram tratadores e curiosos. Ademais, como garantir que o circo oferecerá boas condições de vida se nem vacina para animais selvagens existe em nosso meio? Quando um circo entra em falência, o primeiro descarte é dos animais, que normalmente são grandes e dependem muito de dinheiro e cuidados. Se a participação dos animais nos espetáculos for liberada, não há dúvidas de que o tráfico de animais selvagens se multiplicará, uma vez que os traficantes terão compradores garantidos. Todo mundo sai perdendo com a presença de animais no circo, e o homem só prova ser primitivo e irracional. Mais civilização para todos, por favor. Fernanda Barros, 32 anos, professora. Bom, então a Fernanda já é contra, ela também tem os argumentos dela aí, dizendo o porquê ela não concorda, certo? E você, concorda ou não? Então, vamos lá. Então, agora na página 35 existem algumas perguntas. Os textos que você leu têm objetivo comum? Qual? Contar uma história, instruir o leitor, manifestar uma opinião ou relatar um acontecimento? Está bem claro. Pode-se dizer que a linguagem dos textos é culta, podendo ser facilmente compreendida, popular, com gírias e problemas gramaticais. Também está bem claro aí, né? Como o texto está lá. Os títulos dão pistas sobre a opinião manifestada nos textos. Como? Então, os títulos dão pistas. Leio lá novamente os títulos e vejam, lembra que a tia sempre diz, olha, os títulos têm que ser atraentes para que as pessoas tenham curiosidade de ler aquilo que está escrito, porque se for um texto que muito óbvio, já dizendo o que vai ser, a pessoa fala, ah, nem vou querer ler, porque eu já sei o que vai falar mesmo, mas vejam aí, ó, debaixo de chicotes e qual é o outro o tema? Tradição não se descarta. Então, a gente precisa pensar sobre isso daí. Bom, beleza. Agora, olha só, número 6. Numere os parágrafos do texto, marque nos boxes a seguir em quais parágrafos o autor. Então, primeiro, você lembra daqueles espaços que eu disse lá? É para vocês numerarem os parágrafos, de 1 até acabar os parágrafos lá. Beleza. Aí depois você vai colocar texto 1 e texto 2, você vai colocar quais são os parágrafos. Qual é o parágrafo que apresenta o assunto no texto 1? É o parágrafo 1 ou é o parágrafo 2? No texto 2, qual é o parágrafo que apresenta o assunto? É no texto, no parágrafo 1, no 2 ou no 3? Então, você precisa estar atento na leitura, tá? Manifesta a sua opinião. Em qual parágrafo o autor está manifestando a opinião dele? No texto 1. Em qual parágrafo? Qual é o número? Você vai colocar numeração lá, tá? Apresenta argumentos que justificam a sua opinião. Conclui a sua opinião. Então, veja bem, você tem que ler novamente o texto, bem lido, depois colocar a numeração lá, naqueles risquinhos dos parágrafos, para você colocar aqui. Você vai colocar só número, tá? Então, eu vou explicar mais uma vez, ó. Apresenta o assunto no texto 1. Onde que o autor está apresentando o assunto? No primeiro parágrafo ou no segundo? Ou se for nos dois, você pode colocar 1 e 2, ou 3 e 4, certo? Ok? Da mesma forma no número 2. Desculpa. Número 7. Escreva 2 argumentos usados por cada autor para defender sua opinião. Então, você vai lá no texto 1 e vai pegar o primeiro argumento do texto 1 e escrever aí. Existem vários. Da mesma forma, texto 2, você vai pegar o primeiro argumento lá do autor que ele coloca a opinião dele. Depois, segundo argumento, texto 1. O argumento, no caso, é a opinião que ele fala e explica o porquê. Lembra disso? Texto 1. Segundo argumento do autor.
No texto 2, também o segundo argumento do autor. Na sua opinião, qual dos textos foi mais convincente e por quê? Então, qual dos textos convenceu você? O Debaixo de Chicotes ou Tradição Não Se Descarta? E por quê? Viu só? Então, atenção para as características de um texto de opinião. Texto que tem como objetivo expor um ponto de vista. Né? Tá bem claro. Pode-se tratar de um tema polêmico, como política, religião, futebol, certo? Estrutura-se normalmente em introdução, que é o começo do texto, começa a falar um pouquinho sobre o assunto, depois os argumentos, né, que é as opiniões, e a conclusão, igual está ali no texto, bem tranquilo de fazer. Apresenta argumentos que justificam a opinião do autor. Então, todo o texto é uma opinião do autor, porém ele tem a introdução do assunto que ele vai comentar, depois ele vai colocar os seus argumentos e depois vai concluir tudo aquilo que ele escreveu. Certo? Tá. Vamos escrever um texto de opinião? Responda novamente a questão feita no início da sessão. Então, veja bem, o Brasil não tem uma lei federal que proíba a participação de animais em espetáculos de circo, apenas leis estaduais. Você concorda com o show de domadores? Responda novamente aí. Beleza. Letra B. Pense em 13 argumentos que podem justificar sua opinião. Para isso, aproveite também os argumentos lidos, mas sem copiá-los. Escreva-os com suas próprias palavras. Então, você vai colocar 3 argumentos, de acordo com o que você respondeu aqui, ó. Se você respondeu que concorda com o show de domadores, você vai colocar 3 argumentos comprovando a sua resposta. Se você colocou que você não concorda, do mesmo jeito, você vai colocar 3 argumentos dizendo por que você não concorda. Combinado? Tá, aí está assim, ó. Agora, destaque as folhas do material complementar e elabore o seu texto, procurando desenvolver e explicar, exemplificar, aliás, melhor cada argumento que você selecionou. Use um parágrafo para iniciar o assunto, um para cada argumento e o último para finalizar o texto. Então, é como está explicando ali, ó. Primeiro tem o início, daí você coloca os seus 3 argumentos. Claro que você tem que montar as palavrinhas ali para você escrever. E depois você coloca a sua conclusão. Certinho? Bom, depois o texto pronto, peça a um colega que o avalie assinalando a tabela a seguir. Como a gente não tem um coleguinha agora nesse momento, mas a gente tem o papai, a mamãe, a vovó, a titia, o primo, a prima que saibam ler, que entendam, né, um pouquinho, para que você dê seu texto para ele e ele marque no seu livro aí, ó. O texto tem um título interessante? Sim ou não? Ou precisa melhorar? Ele está bem dividido em parágrafos com introdução, argumentos e conclusão? Os argumentos são fortes, bons para convencer o leitor? A linguagem do texto está correta e fácil de entender? A opinião do autor sobre o assunto ficou bem esclarecida? Então, alguém vai ler o seu texto e vai marcar aí. Então, capriche, você é capaz, você escreve bem, tá? Vai ficar 100%? Não vai ficar 100%, mas vai ficar próximo do 100%. Sabe por quê? Porque você pelo menos tentou fazer. E aquilo que não estiver legal, você vai apagar. Lembra, voltando aqui um pouquinho, quando fala que você pode pegar o argumento lá do texto da pessoa que concorda ou não, você só não pode copiar igualzinho, tá? Combinado? Ok. E mais ação. Você sabe a importância dos animais para o equilíbrio da vida na Terra? Qual a importância de cuidar bem dos animais? Você conhece alguma lei que vise proteger os animais? Então, a Declaração Universal dos Direitos dos Animais é um documento que propõe aos países membros da Organização das Nações Unidas, a ONU, criar parâmetros para combater e evitar os maus tratos, assim como garantir a preservação e a não extinção dos animais. Então, acesse o portal EDOS para descobrir mais sobre a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Ok? Converse com os colegas sobre esse documento, a importância da preservação dos animais e como isso contribui para o equilíbrio da vida na Terra. Bom, então pensa, quando você for escrever o seu texto ou quando você for opinar, será que você vai pensar só em você, na sua alegria?
ou você concorda com o texto 1, com a opinião do autor do texto 1, ou você concorda com a opinião do autor do texto 2. É livre, a sua opinião é livre, tá? Então, capricha, logo, logo a gente vai estar juntinhos e a gente pode ler os textos também. Combinadinho? Então, até a próxima semana com bastante animação, tá? Fiquem bem, com Deus.